Gospel.com. Uma empresa trazendo qualidade até você, orgulhosamente apresenta um dos maiores conferencistas internacional de todos os tempos, Pastor Marco Feliciano. Marco Feliciano. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Pentecostal conhece esse capítulo, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Antes de lermos Atos 2, eu quero que você repita comigo uma pequena e exuberante palavrinha da língua grega. Repita comigo, teatrizomenoi. Não, faz biquinho para falar. 1, 2, 3. Teatrizomenoi. Olha para o irmão e diz, que é isso, irmão? Isso. Diga para ele, vem segunda-feira. E você vai descobrir o que é isso. Esse é o tema da mensagem de segunda-feira. Ok? Teatrizomenoi. Você nunca mais será o mesmo depois disso. Ok? Agora não tem mais jeito, eu tenho que vir segunda-feira mesmo. E trate de vir, viu? Eu quero ver esse corredor cheio aqui, quero ver as paredes cheias. E se não der certo, a gente põe telão pelo lado de fora. Mas eu quero que você receba toda a revelação de Deus para a sua vida. Ok? Atos 2. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Feche a Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco, pegue na mão do irmão que está do seu lado, feche esse corredor aqui. Aleluia, estou esperando o irmão lá na frente abrir o PA para mim. Abra o PA para mim, querido, me dê um pouquinho de qualidade, um pouquinho de reverb. Aleluia, cadê? Acho que não tem ninguém ali, tem? Tem alguém aí? Cadê o rapaz do som? Tá ali, abre para mim um pouquinho o PA. Se não for aí, é com você mesmo. Eu lhe dou um cascudo na cabeça. Melhora esse som para mim. Mais ou menos. É que eu sou surdo e rouco, aí não adianta. Feche seus olhos. Cadê o som do teclado que eu queria ouvir? Escuta. Isso. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te glorifico. Eu te exalto na madrugada deste dia. Eu tenho certeza que esta noite será uma noite singular. Eu tenho certeza, Pai, que a expectativa do céu é maior do que a expectativa da terra. Eu acredito que os teus anjos já estão, todos eles preparados para num voo rasante descerem sobre a missão mundial Graça e Paz nesta madrugada. Aqueles que entraram aqui dentro não vão sair com a maneira que entraram. Sairão daqui, Senhor, com a vitória nas mãos. Pai das luzes, eu quero lhe fazer 2 pedidos antes de começar a pregar. O primeiro pedido é este: ao redor desta igreja nesta madrugada, se porventura algum demônio maluco e desavisado resolveu sair das profundezas para vir nos atormentar, eu vou dar a eles 5 segundos para desaparecer em São Paulo. Porque se não saírem nos próximos 5 segundos, serão queimados pelo poder da sua glória, que há de descer aqui sobre nós. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento que sempre faço. Se eu ainda tenho crédito no céu contigo, gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu sobre nós nesta madrugada e enviasse do céu para a terra uma comitiva alada de anjos de fogo. Eu quero 8 serafins aqui dentro dessa igreja. Quero 2 aqui nessa tribuna, uma à minha esquerda, outra à minha direita. Quero 2 na entrada do santuário. Quero 4 anjos de fogo na nave da igreja agora. Que eles comecem a sobrevoar este ambiente e a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora. Deus,
O Senhor não precisa de mim para curar os enfermos. O Senhor não depende de mim para batizar com o Espírito Santo. Mostra que o Senhor é Deus do céu e é Deus da terra. Sacode o coração dos pentecostais aqui neste lugar agora. Enche a nossa alma de glória. Vai show de cantorobagai, Rubiantorobas naragais de cantorobagai, Aromberebe chora caragadaga xandaraga soragabia, Ramarachapa capanarabação de guerredeche, Tereberele soma aqui paragachu de candaragai. Senhor Deus, aviva a nossa alma nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. Os que não podem, permaneçam de pé comigo. O som ficou perfeito. Vai ganhar um beijo aqui e o outro ali atrás. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Posso fazer só um pedido? Um pedido. Eu vou fechar os meus olhinhos. Todo mundo fecha os olhos, fecha os olhos. E o irmão e a irmã que está mascando esse chiclete bonito, engole ele agora. Isso. Ou cola debaixo do sapato. Porque se eu abrir o olho e ver a sua boca mexer, eu vou chamar a sua atenção aqui de cima. Ok? Pronto. Vamos abrindo os olhos e vamos navegar na revelação da palavra. Senhoras e senhores, amados irmãos em Cristo Jesus, de diversas denominações que vieram para esta vigília. Embora cada um de nós pertença a um clã, cada um de nós pertença a uma igreja, a uma denominação, cada um de nós tem o seu dogma, os seus princípios, porém há uma coisa que nos une a todos nós: a doutrina do Espírito de Deus. O Espírito Santo é o que nos une, é aquilo que nos faz sermos semelhantes ao olharmos uns para os outros. É o que nos difere do mundo e que nos faz sermos semelhantes aqui entre nós. Quantos aqui amam o Espírito Santo? Deixe-me ver. Manifeste o seu amor por ele nesta noite. Amém. Aqueles que conhecem o meu ministério, que acompanham as minhas mensagens por fita, por CDs, sabem que uma das marcas lindas do ministério que o Senhor me deu é essa intimidade linda com o doce Espírito Santo. E nesta noite, uma vez mais, ele tem inquietado o meu coração para que eu venha vos lembrar sobre uma das doutrinas mais belas de toda a Bíblia Sagrada, chamada em teologia de pneumatologia. Diga comigo, pneumatologia. Isso, fale mais uma vez, pneumatologia. Quase foi batizado com o Espírito Santo agora. Olhe para o irmão e diga: sabe o que significa ao pé da letra? A doutrina do Espírito Santo. Quantos querem nesta noite relembrar um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo? Então aqueles que já me viram falar sobre ele já sabem o que é que vai acontecer aqui entre nós. Primeiro virá uma unção de alegria. Depois virá uma unção de ousadia. Depois uma unção de quebrantamento. E depois uma unção de bomba atômica espiritual. E vamos sair daqui não andando, mas vamos sair voando nas asas do vento. Amém? Então caminhe comigo agora, uma vez mais, nas páginas da Bíblia Sagrada. Ao abrir Atos capítulo 2, eu encontro aqui o texto áureo do movimento pentecostal. Aquilo que desceu sobre a terra, que encheu os homens, que deu a eles dons, que deu a eles insígnias e que os credenciou para esta obra sacrossanta do Evangelho, foi uma promessa. Uma promessa não feita por Jesus, como muitos pensam. Uma promessa feita pelo próprio Pai. Lucas 24 está escrito assim: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Quem prometeu foi o Pai. Quem cumpriu foi o Filho. Quem desceu sobre nós foi o Espírito Santo. Mas essa história, esta descida do Espírito Santo agora em Atos 2, ela foi apenas uma das conclusões às quais Deus chegou no céu. Deus entendeu que nada há de mais importante nesta vida, na vida da fé, do que a presença do Espírito Santo na vida de um homem e na vida de uma mulher. Essa história começa em Gênesis,
Quando eu abro minha Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, eu encontro o seguinte texto: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava no original do hebraico em que foi escrito, diz assim: aquele Espírito que se move sobre a face das águas. A palavra pairava significa mover. E eu encontro logo no primórdio da humanidade, logo nos primeiros tateamentos de Deus sobre o grande universo, a presença do seu doce e meigo Espírito. E logo aqui em Gênesis capítulo 1, eu descubro porque é que entre nós e na nossa reunião pentecostal, os verdadeiros pentecostais não sossegam. Parece que tem uma formiguinha no banco. Eu descubro aqui porque que o crente pentecostal é barulhento e ele se sacode inteirinho. Parece que quando ele entra na presença de Deus, a sua tomada é ligada na energia de 220 volts. Eu descubro aqui o porquê. É que eu e você somos muito semelhantes ao Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos semelhantes a Deus neste quesito, porque o Espírito, quando não tinha um coração para pousar, quando não tinha uma igreja para se comunicar, ele se movia sobre a face das águas. Eu descubro aqui que o Espírito Santo é um espírito de movimento. Ele não é um espírito paralisado, não é um espírito mumificado, não é um espírito envidraçado. O Espírito do Senhor é um espírito de barulho e de movimento. Se você não gosta deste barulho, nem gosta deste movimento, você não pode dizer que ama o Espírito Santo. Talvez existam outros espíritos por aí. Jesus taxou alguns pelo nome, dizendo: um espírito mudo está sobre aquele, um espírito que paralisa está sobre aquele outro. Mas o Espírito Santo, ele não paralisa, ele não ensurdece, ele não embudece. Quando ele toma conta do corpo de uma pessoa, quando ele desce sobre uma reunião como essa, o céu se abre, a glória vem, os demônios saem, a cura chega, e todos nós somos sacudidos pela sua presença. Se no decorrer dessa mensagem você perceber que o seu irmão não abre a boca nem para respirar, irmão, cutuca ele. Se ele não se mover, pisa no dedão dele. Se isso não acontecer, bota a mão na cabeça dele e ora para Jesus ressuscitar, porque o vale de ossos secos essa noite vai receber vida pelo Espírito. Aleluia! Um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade, um dos maiores dons, uma das maiores alegrias foi, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo. Adão, quando era apenas um bonequinho, recebeu da boca de Deus o sopro do fôlego de vida, e junto com o fôlego de vida, ele recebeu o Espírito Santo. Embora a Bíblia não diga isso claramente, eu entendo pelas coisas que se seguiam. A minha Bíblia diz que Adão via Deus, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, e Deus revelava a ele os seus mistérios. Se isso não é característica de um crente cheio do Espírito Santo, eu não sei mais o que é, porque o meu Deus só fala com quem tem intimidade. O meu Deus só desce sobre pessoas que sentem a sua presença. Sabe, é como se a presença do Espírito Santo fosse um sinalzinho. Você já assistiu aqueles filmes em que as pessoas colocam uma pecinha no carro, na roupa da pessoa, e que eles seguem ele depois através de via satélite? É como as pessoas não veem elas, mas vem aquela bolinha piscando na rua, no mapa do carro, e encontram a pessoa. É como se o Espírito Santo fosse uma pecinha dessa. Uma vez que você está impregnado com a presença dele, você pode descer nas profundezas do inferno, as mãos de Deus estarão sobre ti lá. Você pode estar caminhando para dentro do abismo, as asas do Altíssimo vão te socorrer. Os demônios podem se levantar contra ti, mas se levantam para cair, e 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não pode ser atingido, porque a presença do Espírito te garante a vitória. É por isso que algumas pessoas entram no nosso meio, ficam no culto, até cantam, até gesticulam, dançam um pouquinho, mas na hora de sentir esta eclosão metafísica, falei difícil agora, né? Este poder sobrenatural, eles não sentem, não entendem porque o irmão do lado aí já começa a dançar, porque o irmão da esquerda entra e começa a fazer aviãozinho, porque outro sai andando, marchando. Você nunca vai entender, porque o que transforma este crente nesta
atuação bonita, é a presença do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo não é um espírito comum, não é um espírito como esses que descem em terreiro de macumba. Eu sempre digo e não me canso de dizer, ele é diferente de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Estes espíritos são pequeninos e só descem sobre cavalo. O Espírito do Senhor só desce sobre ovelhas. Aracantorobagai. Nesta noite eu quero que você entenda, se na rua da sua casa existe um pai de chiqueiro, se na rua da sua casa tem uma mãe de chiqueiro chamada mãe de santa, e ela vive te atormentando, e você fica com medo dela, fique tranquilo, porque ainda que ela venha falar com você e diz, olha, eu venho carregada de 1 milhão de espíritos do mal, diga para ele, eu tenho apenas um, e este um pega 1 milhão de demônios e põe no bolso. O Espírito do Senhor é mais poderoso do que qualquer outro. Aleluia. Amados, agora olha que coisa linda. Um homem cheio do Espírito Santo, ele pode vislumbrar o invisível, ele pode crer naquilo que é incrível, ele pode tatear pelo mundo da fé sem medo algum de errar, porque a presença do Espírito lhe dá condições de ver além do alcance, de caminhar além daquilo que o normal pode caminhar, mas só pela presença do Espírito. Mas todos nós conhecemos a história e sabemos que Adão pecou, e tendo pecado, ele infringiu a lei. Tendo infringido a lei, ele ofendeu o Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer algumas coisas sobre ele. O Espírito Santo é sensível, é carinhoso, é frágil, e embora seja Deus no céu e Deus na terra, ele é extremamente carente da minha e da sua atenção. É como aquelas pessoas que nos cercam às vezes, que ficam fazendo de tudo para chamar a atenção, porque querem ser o centro da atenção, carente de amizade. Assim eu vejo e falo isso com muita humildade. O Espírito Santo, ele gosta de ser o centro das atenções na sua vida. Ele gostaria que você refletisse o brilho da glória de Deus. Em uma reunião como essa, ele não quer que o meu nome seja maior do que o nome dele, e que o seu também seja maior do que o dele, porque ele precisa ser adorado também. Algumas pessoas me perguntam, pastor, mas não é pecado adorar o Espírito Santo? É claro que não, amado. É impossível você adorar o Espírito Santo sem adorar Jesus. É impossível você falar glória a Jesus e parte dessa glória ir para o Espírito. É impossível você dizer glória a Deus e essa glória não ser repartida entre o Filho e entre o Espírito. Por quê? Porque embora sejam pessoas diferentes, eles são apenas uma pessoa. Isso é a doutrina da Trindade. Um dia me mandaram explicar a doutrina da Trindade e eu acabei não conseguindo, porque nós aceitamos a doutrina da Trindade pela fé. Temos que aceitar pela fé, porque se formos tentar encontrar paradoxos e tentar traçar paralelos, vamos ficar malucos, porque é uma doutrina, assim como a doutrina da encarnação de Cristo. São algumas doutrinas que nós não temos explicação lógica para ela. Temos que aceitar pela fé. Ora, um dia eu perguntei a um cidadão, quando você vai comer o ovo, o senhor fica se questionando de onde é que vem a casca, de onde é que vem a gema e de onde é que vem a clara? Não, na hora da fome você quebra a casca e come o ovo. Não é assim. A doutrina da Trindade é isso. Se você for ficar tentando entender, tu vai ficar louco. Aceita pela fé, aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma vez e sacia a tua fome espiritual. Assim era a presença do homem, mas logo depois do pecado o homem perdeu a presença do Espírito Santo. E quando chegamos logo em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, vemos Deus olhando para Noé e dizendo, meu Espírito não permanecerá mais com o homem. Era Deus decretando que o Espírito Santo seria arrebatado da terra, seria arrancado da presença do homem, e o homem não teria mais os seus favores, não teria mais a intimidade, não teria mais o carinho, não teria mais a presença de Deus como sempre tivera. Aí então eu começo a descobrir que logo após o dilúvio, os homens não possuíam mais a presença do Espírito Santo, e os homens que se levantaram na terra eram homens terríveis como Nimrod. A Bíblia chama Nimrod de um poderoso caçador. Nimrod era uma treva, era uma tribulação na terra, era um homem tão maligno, tétrico, as suas atitudes eram desumanas. Foi ele quem arquitetou a construção da Torre de Babel para fugir de uma posterior ira divina.
divina. Foi ele quem matou o pai, casou com a mãe e teve filhos com ela. Era um homem horroroso. E quando eu olho para a vida de Nimrod, eu percebo a qualidade, ou melhor, a falta de qualidade dos homens que estavam na terra sem a presença do Espírito Santo. Porque aqueles que não tinham a presença do Espírito Santo sabiam fazer apenas algumas coisas: comiam, dormiam, casavam, se davam em casamento, pecavam, assassinavam, trituravam, faziam coisas horríveis e debochavam da presença de Deus. Um dia, tentando encontrar um sinônimo de um homem sem o Espírito Santo na terra, eu encontrei o seguinte símbolo: um suíno, um porco. Para mim, um homem sem o Espírito Santo, ele não passa de um suíno na terra, porque o porco é um dos poucos animais da terra que não tem articulação no seu pescoço. Você nunca vai ver um porco olhar para cima, nunca vai ver ele encarar as nuvens, o sol, a lua, porque o seu pescoço não permite. Assim é o homem sem o Espírito Santo. A sua visão está apenas posta na horizontal. Ele só olha para coisas dessa vida, não consegue entender as coisas do Espírito, porque ele está limitado a uma vida de fracasso, derrota e de desgraça. Diferente do homem que tem o Espírito Santo. Se o símbolo do homem que não tem o Espírito Santo é um porco, o símbolo do homem que tem o Espírito Santo é uma águia. Se o porco só fica na terra, a águia voa acima das alturas. A águia passa por cima de tempestades, ela rompe barreiras, ela tem visão além do alcance. Nessa noite eu profetizo que quando o Espírito do Senhor descer sobre a tua vida, você vai sair daqui e vai enxergar aonde os homens não conseguem enxergar. Vai dar voos rasantes. Nenhum animal, nenhum demônio, nenhuma potestade chegará à tua casa, porque a presença do Espírito do Senhor te fará vitorioso. Meu Deus, vou caminhando pela Bíblia Sagrada e eu descubro que o homem sem o Espírito Santo foi ficando triste, pobre, vazio, foi ficando insano. Mas o que me deixa feliz é que lá em cima no céu, alguém lutava pelo homem já na eternidade. Eu imagino no céu, à direita do trono de Deus, alguém dizendo: papai, vamos devolver o Espírito Santo para o homem. E o papai dizendo: não dá, o Espírito é frágil, é sensível, é carente. Os homens são horríveis, os homens são mundanos, os homens são malignos. O que é que podemos fazer, pai? Vamos devolver o Espírito. Faça pelo menos um teste. Nós não podemos qualificar toda a raça humana por causa da atitude de alguns. E Deus então acha por bem fazer um teste. Deus pega o ser humano e coloca dentro de um laboratório espiritual. E Deus pega agora apenas 3 classes de homens na terra para dar a eles a presença do Espírito Santo: os reis, os sacerdotes e profetas. Diga comigo: reis, sacerdotes e profetas. Somente essas 3 categorias de pessoas recebiam a presença do Espírito Santo. E eu vejo que cada vez que Deus derramava o Espírito Santo sobre eles, Deus colocava o homem em um laboratório e fazia testes para ver o que é que o homem faria com a presença do Espírito Santo. E os resultados eram benéficos. Deus via que quando um homem estava cheio do Espírito Santo, qualquer coisa na mão dele virava arma. Uma queixada de jumento virava uma metralhadora. Uma pedrinha numa funda virava um tiro de revólver calibre 32. Deus começou a perceber que o homem com a presença do Espírito Santo, com um cajado de madeira na mão, virava uma chave para abrir a porta do mar, para o povo dele passar. Deus começou a ver que o homem com a presença do Espírito Santo, ele podia sentar debaixo de uma árvore, pegar uma harpa e salmodiar a ele melhor. Quando tinha alguém demoniado olhando, a harpa tocava e o demônio batia em retirada de marcha ré, porque até a melodia da harpa saía ungida. A presença do Espírito Santo nos transforma. O que eu vou falar aqui agora vai assustar alguns, mas vai apenas confirmar o que outros já sabem. Um homem cheio do Espírito Santo não é normal. Um homem cheio do Espírito Santo não é natural. Ele pode habitar em um corpo de carne e osso, ele pode usar uma chinela havaiana no pé, pode ter cabelo pichuim e ser banguelo, mas se abrirmos a alma dele, encontraríamos o poder que emana do trono de Jeová, porque a glória do poder do Espírito está sobre ele. Olhe para o irmão do seu lado e diga: eu não sou comum. Não, grita no ouvido dele: eu não sou comum. Diga: portanto, não se escandalize, porque daqui a pouco vou começar a fazer coisas incomuns aqui dentro. Só quem está preparado para um
graça dele que nos deixa. Amados, sabe o que eu gosto de pregar? Gosto de pregar essas mensagens. Sei que numa vigília como essa só vem quem está passando pelo vale. Então vem gente de tudo quanto é igreja. Aí aqui no meio perdido nós temos uns espiões, são tradicionais, aqueles irmãos que vão para o mesmo céu que a gente, mas que não aceitam esse barulho, que não gostam de ver. Eles saem daqui irados. Ei, alô, deixa eu lhe dizer, cuidado, não fica perto desse povo, porque esse negócio pega. Meu Deus, eu vou responder a pergunta que sempre me fazem: pastor Marco, quem é tradicional e quem é pentecostal vai para o mesmo céu? Vai. Qual é a diferença? A diferença é quando chegar lá, até esse irmão geladão do seu lado, chegar lá e se habituar, acostumar, porque aqui na terra eu não acredito em visão de anjo, não acredito em fogo, não acredito em língua estranha. Quando chegar lá, vai olhar no trono e vai ver um Deus que é fogo consumidor, vai ver anjo voando, vai ver todo mundo falando em línguas. Ele vai querer sair correndo de lá, diferente de mim e de você. Quando a gente chegar lá, já vamos estar em casa, é só aproveitar. Ei, deixa eu lhe dar aqui um respaldo de uma lei espiritual. Quantas pessoas já ouviram dizer assim, que é possível viver um inferno na terra? Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Tem pessoas, bispo, que já vivem um inferno na terra. O filho é drogado, o marido é vagabundo, a mulher é prostituta, tem uma vida podre, cheia de doenças, cheia de chagas, a vida está miseravelmente se deteriorando. Aí a pessoa diz: eu já vivo o inferno na terra. Um dia, analisando essa sentença, eu transportei para o reino espiritual e disse: Deus, se é possível começar o inferno na terra, também é possível começar a viver um céu na terra. É o que eu vivo, eu já vivo no céu na terra, porque cada lugar que eu coloco a planta do meu pé, Deus me dá por herança. Toda vez que eu levanto a mão para o reino espiritual, os demônios caem por terra, e quando eu quero falar com ele, eu não preciso de secretário, eu ligo direto para o trono. Olhe para a irmã e diga: vamos começar a viver um céu na terra. Diga para ele: tem uma maneira de começar agora. Acredita? As duas mãos para cima então, chacoalha elas. Isso é um ato profético. Vai lá, vai descendo elas na cabeça do irmão do seu lado. Coloque em cima da cabeça dela e dê um grito de autoridade assim: receba! Fale em línguas! Eu te dou 1 minuto para falar em línguas, 1 minuto para orar no idioma dos anjos. Agora, 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 agora! Racantarais macandorobias, rebecanto robagai, racantarachandaragaralagasmacandaragachai. Seja renovado agora. Pastor, eu não falo em línguas, então comece a falar agora. Eu te autorizo, receba o poder já. Meu Deus, ai, Jesus, vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo de pneumatologia. Eu descubro então que Deus começa a ficar mais perto do homem. O Espírito Santo começa a vir com mais frequência na terra. Só havia um detalhe. Pergunte para mim: o que? Só havia um detalhe. O Espírito Santo não vinha todas as horas. E quando ele vinha, não ficava para sempre. Ele descia, usava o vaso e retornava. O homem não podia, o profeta, por exemplo, não podia profetizar a qualquer hora. Não podia profetizar a qualquer momento, como aquele vaso está sendo usado ali agora. O Espírito Santo era condicionado